Estamos iniciando a nossa aula 212 e confesso a vocês que quando eu comecei esse bloco, com Paulo o apóstolo ainda, com o nome de Saulo, um doutor das leis, na época de Jesus, o doutor das leis, o homem do Sinédrio, um ortodoxo judeu, eu não sabia que nós chegaríamos a esse final assim, porque hoje é o fim do bloco sobre Paulo, sobre as eclésias. E Paulo, com a sua própria evolução, nos deu tantas coisas, nos ajudou tanto, e o próprio Espiritismo também, que nós temos que reverenciar a inteligência divina, que sempre dá esse caráter evolutivo, perfeccionista, cada vez mais refinando o espírito na sua moral e na sua inteligência. Paulo é um reflexo desse processo evolutivo. O Espiritismo não assinala milagres, porque a lei de Deus é uma lei linear e inteligente. Os milagres, para o Espiritismo, são fenômenos desconhecidos pelo homem, quanto à sua gênese e produção, mas que, no seu tempo certo, como fenômenos como um avião mais pesado que o ar voar, uma onda se transmitir uma imagem, um som, simultaneamente a diversos lugares do mundo, todos esses fenômenos que poderiam parecer milagres para nossos antepassados do século XIX e mesmo XVIII, tudo isso ficou sob o patrimônio do conhecimento universal e da ciência. E o mesmo se dá também com os fenômenos que hoje dizem curas espirituais, essas coisas, materializações, aparições, são fenômenos. Isso vai ser, no momento certo, colocado para ser estudado pela doutrina e pelos investigadores. Mas esse ponto que nós chegamos, ele traz um fenômeno interessante, que é a consequência da existência da vida extraterrestre em outros mundos, outras órbitas, né? E vou me permitir aqui fazer a leitura de alguns trechos que a doutrina espírita fala, e o próprio Jesus fala, sobre a existência da vida terrestre. Porque aqui está a modificação total das religiões em cima desse novo descoberta, esse novo referencial. Como as religiões terão que ser modificadas. Vamos ver primeiramente aqui sobre isso, essa passagem de João 14, 1 a 3. Que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus alude à existência de outros planetas, moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Quer dizer, se não existisse, ele não teria dito. Porquanto eu vou preparar o lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, nesses novos planetas, nessas novas moradas, são moradas inteligentes, são moradas de seres humanos, no caso, seres inteligentes dotados de razão. Por quê? Porque Jesus confirma que levará os discípulos, seus apóstolos, para essas moradas onde os seres inteligentes vivem, eles também. Então, essa primeira passagem está no nosso João 14. Quem quiser ver essa afirmação de Jesus sobre novas moradas, novos planetas e planetas inteligentes onde a vida existe. Allan Kardec também comenta alguns trechos que seria bom nós lermos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chama de diferentes categorias de mundo habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos, sublinha a palavra diversos, estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade, quer dizer, são mundos que têm mais ou menos adiantados. Dentro desses mundos, existem aqueles cujos habitantes são inferiores à Terra, física e moralmente. Ele é taxativo.
planetas inferiores à Terra. Há outros do mesmo grau, mesmo nível que a Terra. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Então, são mais superiores. Nesses mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. As paixões reinam soberanamente. Então, esses mundos inferiores, a lei da força aqui, a força que faz a lei, a matéria que determina, a parte moral, espiritual está ainda no início. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, vai contrabalançando, de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Quer dizer, prevalência do espírito sobre a matéria. Continua o professor. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e o mal, quer dizer, equilíbrio, com predominância ou do bem ou do mal, segundo o grau de adiantamento existente. Ainda que não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, não dá para classificar, pode-se, entretanto, em razão da situação que se encontram e do seu destino, e baseando-se em certos aspectos mais característicos, eu diria mais pontuais, classificá-los de mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma. São os mundos primitivos. Mundo de expiação e provas, onde o mal domina, prevalece. Mundos regeneradores, onde as almas ainda têm que expiar novas forças, embora o bem já esteja em caminho de ascensão. E mundos felizes, onde o bem supera o mal. Aí já o bem é maior do que o mal. E mundos celestes e divinos, que são as moradas dos espíritos mais purificados. Então, nessa classificação, Allan Kardec, ele coloca, basicamente, o referencial da moral desses mundos e da materialidade dos mundos, e vai fazendo uma classificação relativamente à ascensão da moral e ao decréscimo da materialidade. E ele conclui: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, porque o homem está nela exposto a tantas misérias. Então a Terra é esse planeta ainda muito atrasado, daí vocês reclamarem muito, tal, redes sociais, televisão, crimes, hediondos, tudo isso faz parte dessa população espiritual ainda degradada que vive aqui e convive conosco, não é? Faz parte, isso é o mundo de expiação e prova. O que eu falei aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, na editora da Centro Espírita Leon Denis, né? Edição 2000, páginas 102 e 103. E aqui está, portanto, a referência da existência de outros mundos. Mas essa existência de outros mundos, ela já faz parte da doutrina espírita. O interessante é que muitas pessoas dizem assim: eu vou falar da vida extraterrestre, não sei o quê, os espíritos não falam da vida terrestre. Os espíritos falam sim da vida terrestre, só que as pessoas não conhecem. Vamos ver aqui o nosso livro dos Espíritos, no capítulo 3, a criação. Item, pluralidade de mundos, né? Diversos mundos. Pergunta 55. Todos os globos que giram no espaço são habitados? Olha a pergunta, hein? Allan Kardec já sabia. Todos os planetas, etc., estão habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como o supõe o primeiro inteligência, em bondade e perfeição. Quer dizer, abaixa aqui esse orgulho, essa prepotência do homem se achar muita coisa. Há, no entanto, homens que acreditam-se muito fortes, que imaginam que esse pequeno mundo, a Terra, é o único a possuir privilégio de conter seres racionais, dotados de inteligência e razão. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo unicamente para eles. Então, nessa pergunta 55, há uma posição clara do espírito comunicante, primeiro sobre a existência de outros mundos, e nesses mundos habitando seres inteligentes e racionais e seres mais evoluídos do que a Terra, espiritualmente e intelectualmente. Pergunta 56.
a constituição física dos diferentes globos é a mesma, quer dizer, você tem a mesma atmosfera que a Terra, saturação de CO2 na atmosfera, de nitrogênio, oxigênio, não é? Se tem temperatura, clima, etc., as condições geoatmosféricas. Diz ao Espírito, não, eles de modo algum se assemelham. Quer dizer, porque aí Allan Kardec pergunta, se não se assemelham, então ele pergunta, não sendo a mesma para toda a constituição física do homem, dos mundos, segue-se que haja para os seres que o habitam uma organização diferente? Então, se não tem a mesma condição, meio ambiente igual ao da Terra, como é que esses indivíduos vão viver nessa outra meio ambiente, nesse meio ambiente diferenciado? Sem dúvida, assim como vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros para no ar. Então, há uma adaptação do indivíduo natural da sua biologia a esse novo sistema de meio ambiente. Portanto, essas são duas perguntas que nós queríamos considerar para vocês. Né? E, finalmente, a pergunta 58. Os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados da luz e do calor, claro, visto que o Sol não se mostra a eles, senão por uma aparência de estrela. E o Espírito responde. Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor, na época era 1857, além do Sol, e não levar em conta a eletricidade, hoje não temos mais, né? Tem a energia eólica, que é do vento, tem a energia solar, que transforma fotovoltaica, energia solar, temos outras energias, né? Que são desconhecidas para vocês. Portanto, ele conclui, as condições de existência de seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio de que eles são convocados a viver. Quer dizer, o indivíduo está em relação com o meio ambiente, tá? Os peixes estão em relação com o meio ambiente, os peixes com o meio ambiente, os pássaros com o meio ambiente, a altitude com o meio ambiente, nós com o meio ambiente. Se nunca tivesses visto os peixes, não compreenderiam que seres pudessem viver na água. Eles estão adaptados à água. Assim, outros mundos que encerram, sem dúvida, elementos que não são desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas por eletricidade das auroras boreais? Nada é impossível em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante do que na Terra, e nela desempenhar um papel geral, cujos efeitos ainda não podemos compreender. Isso lá em 1857. Esses mundos, porém, portanto, encerram em si mesmo a fonte de calor e a luz necessária para seus habitantes. Portanto, nós estamos concluindo aqui com essa literatura do nosso livro dos Espíritos. Podíamos falar mais, mas eu queria só pontuar a existência de deuses extraterrestres, de planetas extraterrestres com vida inteligente, consubstanciada em João 14, Jesus, consubstanciada no depoimento dos Espíritos da Codificação e consubstanciada também nesse texto aqui do nosso livro dos Espíritos sobre a pluralidade da vida. Firmado esse ponto, vamos reler mais uma vez as consequências que da existência de outros mundos aparecem. Quais são as consequências? Primeira premissa, a caridade, como nós vimos, é ecumênica e universal. Afeta todos os mundos onde há seres inteligentes e dotados de razão. Então, a caridade não é alguma coisa restrita à religião terrena, nem alguma restrita a algum indivíduo que propõe a caridade, é uma lei divina e essa lei divina está transitando ao longo de todos os mundos onde há seres inteligentes. Segundo, a caridade é lei divina. A caridade é lei divina. Sua universalidade cósmica, quer dizer, está em todos esses planetas, está em relação de conformidade com a sua origem divina. Sendo divina, é eterna e imutável. Portanto, a caridade, sendo cósmica, ela é divina, e sendo divina, como eu disse, ela tem o caráter da eternidade e da imutabilidade. Não pode ser mudada, né? Lei divina é imutável, então não vai fazer uma lei para depois reformá-la.
Aí ele não seria perfeito. Terceiro, Jesus não criou a caridade. Esse é um ponto importante, porque tem sido batido pela cultura religiosa nossa, católica, que Jesus criou, que Jesus fez. Aí a gente fica com aquela pressão do pecado original, com aquelas coisas em cima da gente. Mas à medida que nós estudamos, nós verificamos o seguinte: Jesus não criou a caridade. Jesus não criou a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele não criou. Ele a reproduziu em seus ensinamentos e exemplificou esses ensinamentos praticando essas leis. Porque essas leis são de Deus. 4. Jesus, relativação da sua missão messiânica na Terra. Quer dizer, ele é o Messias, sim. É o Cristo espiritual do planeta Terra, mas não o Cristo de outros mundos. Tá? Jesus, quinto, é o guia e modelo a ser seguido. Para nós, ele é um modelo, é o tipo de perfeição moral que todo ser humano pode aspirar. Então foram essas 5 premissas que decorreram da concepção de mundo extraterrestres. Então, a partir disso, como nós dissemos, e vamos repetir, porque isso é bom repetir, nós temos uma revolução galilaica e de Kepler, keplerniana, que modifica a Terra, sai do centro do universo para ser um planeta orbitando em torno do Sol. Isso nos anos 1400. Acabou-se com a Terra ser o centro do universo. E agora a Terra, à medida que a vida extraterrestre avança e os conhecimentos sobre essa vista, a Terra também deixa de ser o universo religioso, o universo moral do universo, né? Porque haverá outros planetas, inclusive planetas bem mais evoluídos que a Terra. Então a Terra fica dentro do seu destino maior, que é um planeta ainda sofrível, porque as pessoas que vêm aqui têm que passar por provações, dores e expiações. Então a Terra perde essa singularidade. E atrelado a essa singularidade estavam religiões que propunham que Cristo ia nos salvar, que tudo vai ser resolvido, quando a realidade é essa. Nós vamos migrar pelo nosso caráter evolutivo, espiritual, para planetas mais evoluídos. É a grande linha de evolução da inteligência divina. Então, ficamos aqui e entendemos também nessa relativização, que Jesus é o nosso Cristo planetário, é ungido aqui. Mas lá naquele planeta de planeta felizes, tem um outro Cristo maior. Ou um planeta de regeneração, tem outro Cristo maior. Enfim, e aqueles que ainda estão no período de barbárie, os planetas mais inferiores, têm o seu líder espiritual dentro daquela brutalidade que eles vivem. Então, a universalidade do amor de Deus, traduzido pela caridade, se expande pelo código. Acabou a religião cravada na Terra e ela ser a única que vai nos responder pelos nossos anseios. Mas a responsabilidade, a contrapartida, é a nossa responsabilidade moral agora, já que temos cada vez mais que praticar a caridade e seguirmos determinados às leis divinas. Então, como guia e modelo, Jesus, nós temos essa quinta premissa. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Isso é verdade. Pergunta 625 do nosso Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, é o mais perfeito. O Espírito nomeia Jesus, porém cala-se sobre a existência ou não de outros espíritos em sua grandeza moral. Ele só diz: a resposta que eu tenho é da Albertina. Isso aqui é a tradução da Albertina, não é a tradução da FEB. A FEB deturpou isso. A resposta é essa. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é: vede Jesus. Não é só, a FEB colocou Jesus, parece que é o único. Aí quando vede Jesus, você olha para Jesus, mas Jesus, se olhar para ele, não é o único. Não é? Então, ele é o nosso guia e modelo de fato. Diz Allan Kardec: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode esperar na Terra. Isso mesmo. Ou seja, considerando-se o padrão moral vigente na Terra, Jesus é o nosso modelo alcançado. Quem dera, né? Que a gente encostasse um pouquinho em Jesus. Que felicidade. Diz Kardec: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, ele é o guia nosso e o modelo a ser seguido enquanto estamos aqui.
e temos que ter essa convicção. Embora existem outros, isso aí faz parte de outros destinos e não o nosso, na Terra. E voltando-se agora a esse texto de Paulo, que gerou todo esse trabalho, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1860, temos aqui. Aqui Paulo corrige a prevalência, nesse texto, concedida a Jesus sobre a caridade, em detrimento de outras religiões e cultos. Porque ele tinha dito que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Mas todos que praticam a caridade necessariamente não são discípulos de Jesus. Porque há outros planetas que também praticam a caridade. Há outras religiões que também praticam a caridade. Então a caridade é uma coisa como o ar que a gente respira. Ela está difundida por toda a Terra e no éter, por todos os mundos. Não há um proprietário, não há um dono dela. É uma lei divina, a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele, Paulo, já não mais atribui ao cristianismo a caridade. Pelo contrário, ele toca a caridade ecumênica. Ecumênica é sobre todo o mundo. Abre a caridade para todas as religiões. Cessa o privilégio do cristianismo com isso. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, diz Paulo, são uma mesma coisa. Claro. Por quê? Nesse sentido da caridade. Preste atenção. Isso foi tudo deturpado. Fico até nervoso. Quando ele diz que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma mesma coisa, ele alude ao fato da caridade. E as pessoas acham que o espiritismo é o cristianismo, com seus dogmas, com seus sacramentos, com sua liturgia, todo o cabedal sacerdotal, suas instituições, sua teologia. Não. Há uma pontinha que nos une, a principal ponta que nos une, essa interseção aqui, chama-se caridade. A caridade está aqui, fazendo a interseção entre o espiritismo e o cristianismo. Nós somos melhores cristãos ou somos melhores espíritas, porque não somos necessariamente melhores cristãos, porque nós praticamos a caridade. E o espiritismo e o cristianismo são uma só coisa no viés da caridade e não no viés da teologia. Isso foi deturpado e as pessoas correram atrás de Jesus e colocaram Jesus, não Jesus, mas a igreja dentro do centro espírita. É isso que nós vemos hoje. Porque todos aqueles que praticam a caridade, aí ele volta, realiza a vontade de Deus, qualquer que seja o culto a que pertence. Aí ele já refaz, já diz que é o culto, qualquer culto. Então nós estamos ficando livres nesse momento. Então essa liberdade, que essa visão cósmica abrangente da criação de Deus, Deus está na Terra, está em outros planetas, está aqui, nesse pequeno gráfico, que diz: caridade e visão cósmica. Deus, não apenas o da Terra, mas do infinito dos mundos da criação. O nosso Deus hoje não é o Deus que habita a Terra, é o Deus dos judeus, dos exércitos, é o Deus que só coloca Jerusalém, é o Deus cósmico, é o Deus que controla todo o universo. Esse é o nosso Deus. Esse Deus nos dá a lei da justiça, do amor e da caridade. E nos faz entender que há seres inteligentes dotados de criação e que habitam todo o universo. Ora, os mundos habitados, a Terra é só um desses mundos, mas os infinitos do mundo são infinitos do mundo onde existe Deus, onde Deus atua sempre e atua pela caridade. Então, do Deus dos judeus, nós passamos do Deus do Cristo e depois passamos para o Deus cósmico. Essa foi a nossa evolução. Hoje o nosso Deus é o Deus do Espiritismo, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. E finalmente, após esse ato libertatório para vocês aqui, eu fiz um gráfico aqui numa tentativa, nessa linha ascendente, de marcar a evolução espiritual de Paulo. Eu vou tentar falar alguma coisa, mas de uma maneira mais sucinta, tá? Porque eu acho que o recado sobre as eclésias já foi dado e nós estamos terminando esse bloco sobre Paulo, não é? Mas vamos lá. A gente fez um gráfico dizendo o seguinte: a curva de evolução espiritual de Paulo, desde o ano 30 depois do Cristo até o ano de 1860 depois do Cristo, quando ele dá essa mensagem na Sociedade de Paris.
Ele tem 3 estágios, o Paulo. Um espírito imperfeito, no início, depois um espírito benévolo convertido, depois ele se torna um espírito sábio, já nessa altura, depois de 1857 anos. É o processo evolutivo, não há milagres, não há santificação. Então ele começa como doutor da lei, na ortodoxia judaica. Nesse momento ele lapida Estevão, preside o rito. Ele tem a primeira conversão na estrada de Damasco. Ele coloca a doutrina da fé na salvação pela fé, mas ele refaz a doutrina da fé na segunda conversão, em Coríntios 13:13, mostrando que a caridade sobreleva a fé. Ele segue o seu caminho através das viagens missionárias, da formação das eclésias e da nomeação de representantes deles, chamados diáconos da primeira igreja. Ele morre em Roma, ele dá a mensagem na Sociedade Espírita de Paris, falando sobre justiça, ciência e amor, que superam uma visão dialética de Paulo sobre isso. E, finalmente, ele tem a terceira convenção, que é essa mensagem que nós temos visto, que fora da caridade não há salvação, no ano de 1860. Então, essa foi a evolução espiritual, a evolução de um espírito. Portanto, nós estamos terminando a nossa aula. Agradecemos a vocês. Vocês viram que o espiritismo é absolutamente inteligente. Ele é uma coisa divina, ele está nas leis da natureza. E, terminado esse bloco de Paulo, nós entraremos então no estudo mais aprofundado de Jesus à luz da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, saúde e paz para todos.